Oi, Olga. Oi, tudo bem? Bem? Tudo jóia. Muito bom estar aqui contigo, tá? Obrigada. É uma honra, eu acho que a gente se reuniu em momentos muito especiais, assim, da minha carreira, porque você participou de momentos bons, onde a gente estava numa crescente, uma coisa maravilhosa, mas também participou de momentos tensos, onde a gente teve que rever planejamento, e ter até conversas duras com a equipe, porque precisava checar algumas informações. Então, quero te agradecer por estar com a gente todo esse tempo aí. Eu acho que o primeiro planejamento que a gente fez junto foi em 2015 ou 2016, Acho que foi 2016. É. né? Aham. E aí eu fiquei viciada nesse negócio de fazer planejamento, porque é muito gostoso você poder medir, né? Primeiro tem aquela parte de que você faz toda aquele envolvimento da equipe, de escutar os diretores, a jornada do empresário, né, Olga, ela é muito sozinha. É. Então a gente fica meio sem pai e nem mãe. Então eu quero te agradecer por estar com a gente todo esse tempo e te pedir para você se apresentar para a minha audiência, né? Tua audiência, é claro, já sabe do trabalho lindo que você desempenha, mas fala um pouquinho para a minha audiência quem é você. Ah, legal. Obrigada, primeiro, Kênia, pelo convite. Eu sempre falo que em cada planejamento, em cada empresa que a gente entra, né, a gente deixa muito, deixa um pouco da gente, mas leva muito da experiência, da vivência, da história, da garra do empresário, né? Uhum. Então, sempre assim, a gente acaba levando um pouquinho da história de vocês e isso vai sendo um tijolinho nessa construção da nossa caminhada também como profissional, né? Então, eu, né, atuo com consultoria na área empresarial, com planejamento já há 19 anos, né, fazendo planejamento. E aí você vai moldando, né, o jeito de fazer o planejamento e vai adaptando também de acordo com cada empresa, com cada segmento, com cada setor, porque o planejamento, a palavra planejamento, ela já assusta, né? Porque dá aquela impressão que é alguma coisa amarrada, justa, inflexível. Então, Uhum. eu sempre acabo moldando o planejamento de acordo com as empresas, com o gestor, para que ele também, né, perceba que o planejamento é ajustável. Então, eu fiz aí formação em coaching executivo, depois eu fiz também mentoria organizacional, são formações que vieram agregar aí um pouco nessa parte de facilitar o planejamento, para que o empresário perceba que o planejamento é isso que você falou, né? Peguei amor pelo negócio e não largo mais, né? A gente não consegue fazer nada sem fazer ali, anotar os passos, ou então aonde você quer chegar. Então, o planejamento, ele é uma caminhada, ele é realmente o teu mapa, e é isso, né? Eu sou economista de formação, e, né, com mestrado na área de desenvolvimento regional, mas sou apaixonada pela área empresarial e pelas pequenas e microempresas na área de desenvolvimento e ajudá-las a alcançar os objetivos. Que legal. Você sabe que tem que cuidar, né, Olga? Porque o empresário ele se apega, ele se apega ao consultor, sabe? Depois ele fica com uma vontadinha de ligar e falar, viu, tô com uma dificuldade aqui, me ajuda. E é E a normal isso. jornada. É normal, a gente acaba, por isso que eu falei, a gente acaba levando para a vida, né? É muito comum isso que você está falando, Kênia, porque normalmente depois que eu faço o primeiro planejamento numa empresa, eu acabo fazendo o segundo, o terceiro, né? Vou lá, faço reuniões com empresários, com os colaboradores, então realmente a gente acaba também se apegando, né, no histórico. Isso é muito legal, muito gratificante para mim, né? Saber que o empresário quer que eu dê continuidade ou que eu volte na empresa num segundo momento. Isso é muito legal, gosto muito. Total. E você sabe que eu não sei se é porque também foi o primeiro ano que a gente fez um planejamento bem estruturado e um planejamento com essa força externa. Eu já havia feito algumas tentativas sozinha, mas não era aquela coisa, eu não conseguia o compromisso e o engajamento de toda a minha equipe, e naquela época eu tinha uma equipe grande. O pessoal não conseguia entender a importância daquilo. Uhum. Então, eu nunca tinha tido um crescimento como eu tive quando eu fiz o meu primeiro planejamento oficial.
sabe? Naquele ano de 2016 e no ano de 2017 foram os anos que a gente ganhou aqueles prêmios do Sebrae, né? Do MEG, né? De excelência em gestão. Então, meu Deus, eu não posso, não consigo nem descrever o trabalho que foi desempenhar todas aquelas tarefas, né? Mas valeu muito a pena. E eu olho hoje até para os registros fotográficos de quando a gente faz. Você gosta muito de fotografar aqueles momentos que a gente está escrevendo na cartolina e colando na parede. Eu olho com muito carinho, porque a gente só consegue medir esse crescimento quando você documenta isso, né? Que eu acho que esse é um dos princípios, né? Porque às vezes o que acontece? Você traça algumas metas e você não anota e você não acompanha, ela se perde, né? É muito comum ainda algumas empresas fazerem planejamento e, por exemplo, deixar aquilo no papel e guarda. E aí o planejamento fica lá engavetado e passa ano, né? E as coisas não mudam. Então o planejamento ele é feito justamente isso que eu estou falando, para você estar medindo o resultado. E você sabe que muitas empresas, eu acho que aconteceu até com a tua mesmo, né? De eu voltar lá depois de algum tempo, alguns meses, e o planejamento está lá ainda na parede, né? Sim. Sim. Eu gosto de manter um tempo para internalizar para toda a sua equipe e até para os fornecedores. Quando um fornecedor entra na tua sala, lá no teu cockpit, né, onde você tem todos os seus painéis de controle, e ele vê tudo aquilo na parede, ele fala, gente, que isso? O que está acontecendo aqui? Você deu um treinamento aqui? O que houve? E aí, quando ele percebe, sabe, poxa, esses caras sabem onde eles estão e sabem onde eles querem chegar, né? E eu sempre digo, eu tenho dito nas minhas lives, Olga, que quando a gente escreve, e eu tenho estimulado uma prática de journaling, né, para a pessoa, para ter um diário, quando a gente escreve, a gente costuma ser mais responsável com o que a gente escreve, né? Você faz ali um compromisso maior. Então, ainda quando você usa essa tua técnica que eu acho que isso também você traz um pouco desse ambiente acadêmico, né? Você é professora também, né? Sim. Então, cara, isso entra na mente do empresário, sabe? Entra na mente do empresário e entra na mente da equipe toda. E aí todo mundo percebe a importância que aquele plano de ação tem, mas eu tô pulando uma fase aqui. Eu já ia falar de plano de ação. Vamos entrar no assunto em si. Me responde, qual é a principal dúvida, Olga, que paira sobre essa questão de fazer ou não planejamento? As empresas pensam, eu falo isso porque eu tenho muitos colegas e escuto o que eles falam. Tem empresa que acha que o planejamento não é para ele, entendeu? Como você elucida isso para as pessoas? Assim, as empresas, geralmente o empresário, o gestor, né, das empresas, eles têm a impressão, quem nunca fez planejamento, de que o planejamento ele é destinado a grandes empresas. Porque eu tenho que ter um setor de RH, eu tenho que ter um setor de comercial, eu tenho que ter um setor de estoque para fazer um planejamento. E aqui na minha empresa, eu que faço tudo, eu que faço RH, eu que contrato, eu que faço financeiro, então eu não preciso de planejamento, né? Então, a grande dúvida é assim, mas eu preciso do planejamento, né? Mas para quê? E vou fazer isso para quê? Então, às vezes, eles têm a ideia de que o planejamento é só fazer missão, porque alguns anos atrás, isso quando eu comecei a trabalhar com planejamento, eu escutava isso, sabe? Planejamento é fazer missão da empresa. Gente, o planejamento é muito mais do que isso, a missão é um pedacinho, sabe, daquilo, do planejamento, né? Então, quando o empresário chega querendo... geralmente eles chegam assim, eu estou querendo organizar as coisas, eu estou com uma bagunça, querendo organizar, e eu não sei como é que eu faço. Geralmente eles chegam dessa forma, me procuram assim, porque fulano, eu sou muito indicada, né? Eu não faço muita divulgação, mas eu tenho muita indicação. Porque o tal empresário mencionou que você ajuda a organizar, então vem com essa ideia de organização. Então, aí quando você mostra que o planejamento, antes de organizar a empresa, você precisa passar por uma parte estratégica, né, que você precisa pensar aonde você quer chegar, precisa tirar um pouco o foco dos problemas, precisa olhar para frente, né, para um oceano azul,
aí você começa a discutir, aí que eles começam a ter noção do que é um planejamento. Mas quem já fez planejamento já vem com a ideia realmente de construir metas, objetivos, indicadores, plano de ação, aquilo que você vem falando. Mas quem nunca fez, eles chegam com a questão assim, mas eu vou conseguir organizar a minha empresa? Sabe? Eu vou conseguir chegar onde eu quero, né? Eles têm essa ideia, não fazem ideia do quão grande, né, do quão complexo é depois que você tem um planejamento pronto e do quanto isso ajuda ele nessa caminhada. Então, é muito legal. Quando eu falo que quando eu sento para conversar com o empresário e explicar para ele que é um planejamento, a minha taxa de conversão é 99%, sabe? Porque quando você explica exatamente aonde ele está, né, que processo ele vai passar pelo planejamento e aonde ele vai chegar depois que ele tiver um planejamento e ele executar as coisas que ele discutiu ali, ele só não faz o planejamento se realmente ele não tiver condições, sabe, naquele momento, ou condições financeiras, alguma coisa nesse sentido. Senão ele faz, sabe, ele dá um jeito de fazer, porque realmente é um processo encantador, como você falou, você acaba pegando uma paixão por aquilo e ele te ajuda em todos os sentidos, né? Então, o planejamento, né? E aí eles chegam com essa dúvida, né? Respondendo mais exatamente a tua pergunta. É a questão de organização. Eles perguntam se é um processo de organização. Sim. Tá. E quando você começa esse planejamento, explica para o pessoal como é que funciona isso. Porque lá na empresa a gente passou por cada fase, cada ano, cada exercício que a gente fez, a gente passou por mais ou menos uns 4 encontros. Uhum. Né? Como você faz um diagnóstico antes, você ajuda o empresário também a fazer um entendimento do próprio negócio, porque eu sinto também que tem empresário que não, ele está tão ocupado, sabe? Ele está tão desesperado nas tarefas do dia a dia e tentando cobrir buraco, apagando incêndio, que muitas vezes ele não entende qual é o core do negócio dele. E aí Sim. Ele vai só no automático. Eu falo que as empresas, você olha a empresa como uma pirâmide, né? Quem já leu um pouquinho sobre a parte organizacional, sabe que existe lá uma teoria, você divide a empresa numa pirâmide, em 3 partes. Você tem a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. A parte estratégica, então, é onde eu começo discutindo muito com o empresário exatamente essa noção do que é a empresa dele. Porque isso que você falou é bem verdade. Às vezes a pessoa comprou porque era uma boa oportunidade, aquele negócio, não tem noção nenhuma daquilo lá, e colocou para rodar e está indo, né? Outros vêm por herança, né? Outros é por sociedade, então assim, e outros realmente porque entendem do negócio e começa a fazer também e vai. Mas essa separação do que é estratégico, do que é tático e do que é operacional é muito importante. Por isso que eu divido os nossos encontros em 4 horas, né? Porque na primeira 4 horas, primeira parte de 4 horas, eu converso só sobre o que é estratégico com o empresário, para ele entender qual é o papel dele dentro da empresa. Né? Porque o que acontece? Normalmente, o empresário ele fala assim, você pergunta, não, mas aqui eu faço financeiro, aqui eu faço o compras, aqui eu faço estoque, eu faço tudo. Não, mas qual é o seu papel enquanto gestor? Né? Qual é o seu papel dentro da empresa? Então, nesse momento estratégico, ele vai entender qual é o conceito do negócio dele. Eu começo já falando do conceito do negócio. Porque, assim, normalmente as empresas têm muito foco no produto, né? No valor do produto. E quando eu começo a discutir com ele que você tem que ter o foco no benefício que você entrega, e aí eu quero te falar de um vídeo que eu assisti seu, que você dizia das emoções, né? Que no restaurante você vende emoção, né? Sim. Isso é um conceito, né? Você não vende comida, você vende a emoção, você vende o prazer, você vende aquela satisfação de estar no ambiente onde você está sendo alimentado. Isso é um conceito de negócio. Então, quando eu começo perguntando para o empresário o que é que ele vende, né? E ali você começa a desmistificar alguma coisa. Então, você começa trabalhando com conceito, depois você fala de missão, né? Por que ele tem aquele negócio? Às vezes, é só status, às vezes é porque herdou, às vezes é porque para pagar as contas, né? Então, tem vários conceitos que vêm ali. Nossa, né? Você começa a construir isso com ele. A missão, visão, que é da onde ele quer chegar. Né? O que ele quer? Onde ele quer chegar daqui 2, 3 anos, fazer ele enxergar lá na frente? Né? E os princípios que regem, porque empresa que não tem princípios e não tem valores claros, ela fica sob o domínio de todo mundo, né?
Lembra, nós fizemos vários encontros ali para alinhar os teus valores, quando você construiu ali, né, os teus princípios, a tua missão, tua visão, teus valores, para que a equipe, ela estivesse caminhando junto. É a mesma língua, os mesmos comportamentos, né, a mesma entrega que você tem, o comprometimento que você tem com o teu cliente. Então, esse processo todo, ele tem que ser construído na primeira quarta, no primeiro encontro, né, que é ali de discutir a estratégia. Qual é o papel do empresário dentro da empresa? Qual é o seu papel? Né? E você sabe, Kênia, que numa pesquisa, apenas 20% com os empresários, identificou-se que do tempo que o empresário fica dentro da empresa, 20% do tempo os empresários ficam no estratégico. Do tempo eu acredito. 20%. Se menos, eu né? Eu acredito. Porque ele fica naquilo que você falou, ele fica correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, ele fica muito na parte apagando incêndio, que eu falo que é o empresário bombeiro, né? Você fez uma live sobre estoque, né? Eu fiquei imaginando, eu falei assim, acabou o arroz, corre lá no mercadinho da esquina comprar o arroz, né? Acabou o tomate, corre lá comprar o tomate, né? Então, assim, esse produto venceu, tá no estoque, não foi feito o giro direito, não foi feito o controle direito, né? Então, isso você falou na sua live, assim, é muito certo, né? Então, fica correndo, apagando incêndio, que acontece todos os dias. E eu imagino que dentro do restaurante aconteça muito, né? A gente já conversou sobre isso, e eu já vi isso. Então, acontece diariamente. Então, você precisa saber, né, que você tem que estar mais tempo no estratégico para se antever a esses problemas que ocorrem, né? Se prevenir antes. Então, por isso que eu divido em 4 horas a parte estratégica. Depois eu divido em mais 4 horas para falar da parte gerencial, né? Da parte tática, né? Do que você definir ali. E depois, mais 4 horas, nós falamos do plano de ação, que é o que vai ser feito. E ali, nesse momento, a gente acaba trabalhando muito com os colaboradores ou com a equipe gerencial junto, para que eles possam contribuir, né? Também com informações e com dados e com estratégias para poder colocar aquilo em prática. Então, eu divido, né, em 3 partes dos nossos encontros. Isso quando era presencial, agora a gente está no online, já tem uma outra estratégia aí rolando, né? Olha só como muda, né? Mas você sabe, Olga, que eu sempre fui meio diferentona, né? Eu conduzo meus negócios até quando o meu sócio, meu marido, eu falo que cara, é mais sócio do que marido já, de tanto que a gente trabalha, porque a gente só trabalha, entendeu? Estamos quase virando colegas de trabalho já, quase. Enfim, mas quando o Roberto veio para cá e a gente começou a trabalhar juntos, ele dizia assim, viu, mas você passa poucas horas no restaurante. Ele não entendia o porquê muitas vezes eu escolhia trabalhar em casa, né, à distância, porque eu dizia simplesmente porque a hora que eu boto meu pé aqui, eu não trabalho mais, eu não estou mais na minha função de dona de restaurante, de gestora. Nesse momento, eu sou qualquer coisa. Eu sou atendente, porque se precisar, eu vou lá na frente. Eu vou dar pitaco na cozinha, sabe? Se eu ver um pedido parado no delivery, eu saio as cartas de um boy, entendeu? Então, quando você está lá, você está tão num afã de ver aquilo dar certo e daquilo desenrolar, né? Que eu falo muito também de uma qualidade da liderança, que você tem que ser empático. A pessoa que está no teu restaurante, ela está com uma dor. A dor dela é a fome. Então, vamos tratar isso com a devida urgência. E aí, quando eu estou no restaurante, eu acho que eu fico com essa afliçãozinha, sabe? De tentar, o mais rápido possível, resolver isso para o nosso cliente. E aí eu saio completamente do estratégico. Então, eu gosto de fazer o estratégico em casa. Agora, de home office, que eu passei tanto tempo de home office, eu tô ficando craque nesse negócio. Eu já fazia isso no passado. Agora, eu acabei criando mais ferramentas para fazer isso de casa, né? Mas voltando para o nosso planejamento, quando você faz um planejamento de porta fechada, que está só a diretoria ali, que está só os sócios ali, e depois entra os gerentes, a equipe se sente muito assim, deixa o alto escalão lá resolver, e a gente não é para o nosso bico. Mas quando parte para o plano de ação, que você ajuda a fazer essa ponte, onde eles
são convocados, né? Fala assim, não, pera lá, cadê meus soldados? Quem que vai me ajudar? Porque a gente não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta querer ser aqui eu faço e aconteço, porque então vai ser autônomo, vai ser outra coisa, não vai ser empresário. Empresário, ele precisa de um time para fazer o negócio dele girar, funcionar. E aí, quando entram nessa fase do plano que você ajuda a engajar eles, cara, eles ficam muito felizes, eles ficam assim, nossa, tipo, a nossa opinião importa, a gente está participando disso aqui, né? É a inclusão, né? Eu falo que você tem que incluir o teu colaborador dentro do processo do planejamento para que ele possa contribuir. Quem é que está lá atendendo a mesa? Não é, né, o pessoal da operacional, não é o garçom, não é a atendente. Quem é que está lá no caixa? Às vezes é o colaborador. Quem é que faz as entregas? Né? É o rapaz que faz o delivery. Então, essas pessoas, você tem que ouvi-las, porque é ela que está em primeiro contato com o teu cliente. Então, quem está lidando direto com o cliente é quem está ali atendendo a mesa todos os dias. Então, se no planejamento estratégico você não trouxer essa pessoa para ouvi-la, né, e dizer assim, o que você acha que nós precisamos melhorar? Quais são os pontos que você acha que o pessoal está dizendo que está fraco? Então, esses momentos são riquíssimos. E aí o gestor precisa estar aberto para poder entender. Muitas coisas nós conseguimos colocar no planejamento, moldar essas ideias para ficar melhor. Algumas eu falo que a gente pendura no varal. Você não precisa descartar nada do que vem, sabe? Coloca no varal, no momento propício, você recolhe ela e você verifica se é possível você colocar em prática. Porque também vem muitas sugestões, às vezes, que são inadequadas para aquele momento, né? Mas quem sabe ali para frente. Então, você não precisa descartar. Quando você inclui o teu colaborador no processo de planejamento estratégico, e aí você fala para eles assim, olha, a nossa meta de vendas é essa. Eles estão junto com você naquele momento, tá? Se você fala assim, olha, a nossa missão é essa, eles dizem, essa é a nossa missão. Por quê? Porque eu também ajudei a validar. Por mais que a missão e a visão eu construo com os gestores, depois eu gosto de validar com a equipe, porque daí a equipe entende exatamente qual é a missão e eles internalizam aquilo. Então, você valida, eles falam, poxa, olha, tá vendo essa missão aqui? Eu ajudei a construir, quase que é a música lá, né? Eu ajudei a construir, né? Então, isso para eles é importantíssimo, sabe? Eles se sentem importantes. Nada melhor do que você ter uma equipe que realmente se sinta parte do processo. Então, dentro do restaurante, de outros restaurantes que eu fiz, sempre foi assim também, com você também foi, e isso dá muito certo, né? Então, por isso que você está trazendo o quanto eles ficam, né, por experiência, e do quanto eles ficam felizes. Então, em todas as empresas, eu sempre explico isso para o gestor, olha, tem a parte aqui, nesse momento, é muito importante trazer a equipe, né, para dentro do planejamento. Legal. E você sabe que depois que a gente fez a missão, visão e valores, eu tenho muito orgulho da minha placa dos valores, ainda mais assim, porque a gente começou ali uma pegada sustentável muito forte. Foi ali que começou, porque você, o Henry, não vou lembrar o nome dela agora, teve uma outra consultora que falava, Kênia, as pessoas têm que saber disso, as pessoas têm que saber que vocês têm uma horta 100% orgânica, que vocês fazem o recolhimento da chuva, da água de chuva, que vocês recolhem as latinhas, né? Imagina o tanto de latinha nessa fase, a gente atendia, sei lá, 400 pessoas por dia no shopping, mais 100 pessoas, 150 pessoas aqui na loja de rua, depois mais o container, enfim, olha quanta latinha a gente juntava. E esse dinheiro não era um dinheiro, não voltava para os cofres da empresa, esse dinheiro era um dinheiro de caixinha dos funcionários. Então, era o dinheiro que saía dali, os aniversários, ou quando alguém estava encrencado, eles elegiam uma pessoa para levar a caixinha daquele mês, enfim. E aí o Sebrae e esses consultores, você no meio falando, Kênia, pelo amor de Deus, por que vocês não comunicam isso? Né? É uma coisa... Eu achava tão normal, cara, a gente fazer aquilo, sabe? Era um hobby. A gente não enxergava como que isso ia colocar a gente em outro patamar. E hoje, toda a minha comunicação da empresa é em cima da sustentabilidade.
das ações que a gente faz, né? Você vê que legal, Kênia. Você tinha um problema, tá? Que era a questão. Você tinha ali um problema que era a questão de estar buscando os temperos frescos, né? Tá sempre tendo que comprar. E aí, eu lembro que a gente fez um levantamento do quanto se gastava com aquilo, lembra, né? E aí você chegou num custo, mas nós temos um espaço. Aí você faz o quê? Você pega aquele problema e você analisa uma oportunidade, mas nós temos um espaço aqui. Então, por que não fazer a horta? A gente tem essas latinhas que tem que estar jogando fora, vai para o ambiente, então assim, temos ali um ponto fraco, outro ponto fraco que é esse descarte. Vamos pegar esse descarte, vamos transformar num ponto forte? E isso tudo, a gente discutiu isso muito no planejamento, né? Muito. E aí, a gente viajava muito naquilo e você construiu, veio do planejamento, porque daí você percebeu que tirou de um problema que você tinha, e aí foco na solução. Na solução. Então, nós temos essa solução aqui, e isso vai... E aí que a gente começou a falar, agora você precisa divulgar. Por quê? Porque daí você começa a entrar isso no teu estratégico, na tua parte do marketing, para as pessoas saberem que você estava oferecendo uma coisa fresca, né? Que você tinha um comprometimento com o ambiente. Então, assim, você começa a usar... Então, você tinha um problema, olhou para ele como uma oportunidade, achou uma solução, e isso te deu um posicionamento. É isso que a gente faz no planejamento. Nossa, e é lindo. Esse é o romance da coisa. É o romance, porque todo mundo fica pensando assim que é só foco no lucro, só foco na gestão, sabe? Lucro, lucro, dinheiro, dinheiro. Gente, acho que depende muito da interpretação de cada um, né? De pensar assim, poxa, eu estou aqui, eu estou empresária hoje, né? Não sei o que eu serei amanhã, mas hoje eu estou empresária. Então, a minha missão é transformar a vida das pessoas. E se eu puder agredir menos, o quanto menos eu agredir o meio ambiente, porque da horta depois derivou a composteira, que hoje dá fim em 40% do nosso lixo orgânico. Você já pensou a dimensão que isso tomou? A cultura organizacional que a gente fez através de ações que a gente definiu junto, ali a princípio de porta fechada, né? Revendo quais eram os problemas e remexendo, tentando achar uma solução. A gente, na época, consumia uma quantidade louca de temperos e temperos frescos, e a gente sabe que é caríssimo isso, e você está sujeito às intempéries, né? Uma época tem, outra época não tem, e o preço oscilando, enfim. E de uma solução veio outra solução e a coisa caminhou para essa pegada tão sustentável que a gente tem até hoje. Pô, quantos anos depois? 4, 5 anos já que a gente vem nutrindo essa comunicação, sabe? De que a gente se importa, assim, com o meio ambiente. E aí se você começar a colocar isso, por exemplo, na tua planilha de custos, o quanto você economizou ao longo desses 5 anos, nossa, é aí que você começa a ver os ganhos. Você fez alguma coisa pensando numa melhoria, né, num problema, numa solução, tal, e isso ele acabou impactando lá. Então, nem sempre o foco precisa ser só no resultado, porque eu sempre falo que o financeiro, ele é o resultado, né? Ele é o efeito daquilo, ele não é a causa, né? Ele vai ser o resultado daquilo que você fizer, das ações que você fizer. Claro que todos nós queremos ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro eu preciso fazer isso primeiro. O dinheiro é uma consequência que vem. E aí você, com certeza, você reduziu os teus custos. Eu lembro que a gente fez uma análise disso numa consultoria, né? E viu o impacto disso lá no teu resultado financeiro. Então, você vê, fantástico, é isso aí. Sim. E o planejamento estratégico, quando ele está evoluído, quando você já está na metade de um planejamento, vamos pegar agora, entrando um pouco no que a gente está vivendo, Olga, quando você está na metade de um planejamento, por exemplo, ano passado, ano passado não teve plano que sobreviveu ao campo de batalha. Ano passado foi, assim, a loucura na Terra. Então, tudo que eu havia planejado, eu tive que reestruturar. Então, fala um pouquinho sobre isso, Olga, porque as pessoas acham também que é uma cláusula pétrea, entendeu? Que depois que você colou na parede, tá ali, não pode mudar, e se você... As pessoas acham que é feio voltar atrás. Gente, não é voltar atrás, né? Explica um pouco desse conceito. O planejamento tem um momento que a gente faz uma análise de ambiente, né? Uma análise do cenário.
E aí nós falamos um pouquinho de ameaças nesse momento. Lá em 2019, quem fez o planejamento em 2019, por exemplo, não enxergava a pandemia como uma ameaça, né? Então, não tinha isso. Então, quando você falava assim, quais são as ameaças que podem colocar o teu negócio em risco, né? Geralmente vem, restrições sanitárias, questões econômicas, né? Algumas coisas políticas, tal, mas tudo muito perto. Então, assim, o planejamento, a maioria, não vou dizer que são todos, né, mas de todos que eu conheço, planejamentos realizados, que foram feitos em 2019, que ainda não tinha essa visão do que estava acontecendo, dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, então todos tiveram que rever os seus planejamentos, né? Então, é aquilo que eu falei, o planejamento ele não é uma coisa estática, não é uma coisa que você não pode mexer com ele. Então, chegou a pandemia, começou lá em março, e eu fiz uma live disso logo no início de março, dizendo assim, olha, não vai voltar, o que era normal não vai mais ser normal. A gente vai ter um novo normal, então você precisa olhar para tudo isso aí e enxergar uma oportunidade. O que é que eu vou fazer com essa crise? Então, a gente já tinha mais ou menos uma coisa que ia mudar muita coisa. Por mais que voltasse todo mundo trabalhar normalmente, as pessoas estavam adquirindo novos hábitos, né? Então, as pessoas gostaram de ficar home office. Então, de repente, gostaram de receber comida no delivery. Você precisa se preparar para esse novo mercado. Então, assim, as pessoas que sentaram, pegaram o seu planejamento e refizeram ele no início, lá em 2020, abril, maio, né? Quando a coisa começou a realmente dar sinais de que não voltaria tão logo, né, nos processos normais, e que aquilo tinha virado um novo normal, elas conseguiram passar por um processo de enfrentamento da crise sem muito balançar muito, sem muito sofrer, tá? Conseguiram passar por essa crise, talvez dê uma reduzida ali na sua lucratividade, reduziu um pouco a sua margem, né, ali de lucro, mas conseguiu trabalhar com a redução dos seus custos, conseguiu trabalhar com a sua equipe, o governo ali teve, né, alguns apoios, conseguiu se readequar e seguiu. Quem não parou para olhar e ficou focado muito no problema, e ali sofrendo com aquilo e tentando apagar o incêndio, o fogo estava cada vez maior, né? Então, quanto mais você jogava água ali naquele incêndio, mais o fogo ia pegando. Então, essas pessoas, com certeza, esses empresários tiveram muita dificuldade de enfrentar, e muitos deles fecharam. E eu posso dizer isso com segurança, porque eu acompanhei várias empresas, né, que conseguiram... É isso que eu ia perguntar agora. Que elas então, entrava em contato contigo para falar, olha, tô no meu limite. Então, e aí a pessoa procura e fala, tô no meu limite. Daí você senta e readequa o planejamento, tá? Eu sentei com algumas empresas, nós conversamos, nós realinhamos o planejamento, fizemos uma revisão das metas, que talvez não era mais naquela perspectiva de crescer 10% de crescimento, né? Era de sobrevivência. Mas se você tivesse um planejamento de sobrevivência por esse período, você já estava no lucro, porque você não estaria perdendo. Agora, se você não fez essa estratégia ou essa revisão de sobrevivência, você começou a ter perdas. E aí vai acumulando, e eu vi muitas empresas fecharem, né, por conta dessa pandemia, porque não se prepararam com o planejamento. Não precisava ser um planejamento, sabe, né, um planejamento financeiro, um planejamento de adequação, mas foi crucial naquele momento parar para olhar para a sua empresa. E aí eu falo, Kênia, que é sair da caixa. Tá? O empresário, no momento da pandemia, lá em maio, junho do ano passado, ele precisava sair da caixa para olhar lá para frente, sair da caixa, subir na escada e olhar por cima do muro. O que é que vem depois desse tsunami que vem aí? O que vem? Né? O que eu vou enfrentar depois? Mas daí alguns até ouvi isso. Não, mas eu quero resolver hoje. Eu preciso resolver hoje. Então, vamos metas de curto, médio e longo prazo. Porque se você fizer focado só no hoje, amanhã você tem que parar de novo para pensar de novo, né? Total. Então, você tem que fazer de curto, médio. Então, o que é curto prazo? 6 meses. Faz um planejamento para 6 meses. Sim. Senta de novo, faz para mais 6 meses, né? Reveja suas estratégias. Não deu certo, faz de novo, né? Porque esse mercado externo, ele é um mercado que você não controla essas variáveis. Perfeito. Né? Pandemia,
crise política, econômica, câmbio, juro, gasolina, né? Você não controla. Então, você tem que fazer o quê? Tá pegando, é como você falou. E agora? Socorro, analisa, né, o teu DRE, teu fluxo de caixa, faz uma análise dos teus custos ali, verifica a tua estratégia de marketing que você está fazendo e novos objetivos, novas estratégias, vai para frente. Se fizer isso, né, para e passo, você vai superando, né, você vai ultrapassando aí todas as dificuldades, até o momento em que quando tudo isso passar, você vai ver que você já não é mais o mesmo, a tua empresa não é mais a mesma, né, porque você evoluiu. Então, a gente tem que enxergar a crise dessa forma, como uma oportunidade de evoluir também, né? E você sabe que é claro que gera uma frustração danada você ficar em cima de uma meta que você fez num cenário ideal, em outro cenário. É claro que se você ficar insistindo em cima daquele impossível ou cobrando da sua equipe uma performance daquele jeitão que a coisa era tocada antigamente, não vai acontecer, não vai rolar. E aí só vai gerar frustração e os negócios muitas vezes não aguentam, né, Olga? Por quê? Se o empresário não está fortalecido, ele não pode adoecer aqui, né? Se ele não está fortalecido, se ele não tem um plano, para mim não tem coisa mais triste, cara, que não ter um plano. E quando eu vejo, sabe, quando eu saio para trabalhar ou quando eu vou fazer compra, que eu vejo que tem mais lojas fechando, me corta o coração. Porque ali eu sei que tem depositado o sonho de alguém, sabe? Ali tem depositado, às vezes, a economia de uma vida inteira. Tem muita gente que tem o sonho de empreender, que sai do corporativo, junta tudo que tem e abre uma empresa, né? E talvez não está preparado para enfrentar essas adversidades. É claro que o que a gente está vivendo não tem precedente, então ninguém aqui estava preparado para um caos na Terra como está. E quando o comércio começa a fazer uma retomada, começa a evoluir, vem mais uma paulada e joga o cara lá no chão de novo. Então, tá difícil de você se manter motivado, mas é nosso papel de segurar essa peteca, de dizer, olha, existe um plano, né? Um plano executável diante do que, como você falou, diante do que a gente tem controle. A gente não tem controle de como o governo vai lidar com essa situação, então, mas aqui dentro, a governadora aqui sou eu, aqui dentro eu que mando, então aqui a banda vai tocar desse jeito, ninguém vai deixar de trabalhar, aqui eu vou tentar passar o máximo de segurança possível para a minha equipe, para que essa equipe empoderada e segura possa dar os melhores resultados, mas não é todo dia que você tá com esse mindset, assim, sabe, de dizer assim, não, pera lá, vou agarrar esse boi na unha. Não vai ruir, isso não vai ruir, não no meu turno, né, como o pessoal brinca aí no cinema. Enfim. Mas é assim, ser empreendedor é isso, né? O empreendedor, ele corre risco, de todos os dias, ele tem esse perfil de estar correndo risco, né? É uma pessoa proativa, tem uma atitude, é um cara realmente que se coloca à frente disso, que quando enxerga uma adversidade, ele vai se reinventar. Ele tem que se reinventar, né? Porque senão ele não sobrevive nesse nosso mercado aí. Então, eu tiro meu chapéu para os empreendedores, para os empresários que estão enfrentando essa batalha, né? Que a gente faz, que nós fazemos consultoria, às vezes eu fico aqui conversando, a gente fica batendo papo, pensando em estratégia, vai lá, coloca em prática, sabe? Diante de toda a situação, e aí comemora cada resultado. Esse período é um período para você comemorar cada resultado, sabe? Cada coisa que deu certo, você vai lá e comemora. Não deu certo? Vai lá e reajusta, né? E comemora de novo, porque realmente é um momento muito difícil. Sim, nossa. Mas, Olga, nossa conversa está muito boa, mas eu quero finalizar com algumas dicas suas. Então, para a gente não perder o timing aqui, porque a gente tem 1 hora só para falar tudo isso, porque eu sei que é muito conteúdo, e acho que a gente pode estender, dependendo do que o pessoal comentar, né, nesse vídeo, depois no futuro, a gente pode fazer uma segunda conversa, onde a gente pode entrar mais no detalhe, num passo a passo. Mas agora, para a gente caminhar para o encerramento, dá uma dica para esse empresário que não tem um planejamento,
num planejamento estratégico, né? Nesse momento, para ele fazer sozinho, sem um conhecimento, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas o que eu oriento, assim, faz ali uma relação de coisas de oportunidades, de coisas que ele pode melhorar dentro do segmento. Não estou falando muito para o pessoal de restaurantes, né, na parte de alimentos, segmento de alimentação. Então, senta com a tua equipe e faz ali sabe, uma tempestade de ideias, de coisas assim, o que nós podemos fazer de diferente, tá? O que nós podemos fazer para surpreender aquele cliente que está em casa, que pede, né, um delivery, ou para aquele cliente que vem comer aqui no restaurante. O que nós podemos fazer diferente para atrair e para entregar, fazer uma experiência diferente com esse cliente. Levanta todas as oportunidades, todas as ideias, pensa em coisas que vocês ainda não fazem, né? O que eu ainda não estou fazendo, olha para o mercado, o que é que o mercado está fazendo e que você ainda não faz, não tem nada de errado você olhar o mercado aí fora, o que está sendo feito, analisa as ideias que estão sendo colocadas em práticas, e aí seleciona algumas, não comece com muitas, né, porque senão também você não vai dar conta, mas selecione aquelas, por ordem de prioridades, as que vão impactar mais rapidamente no teu negócio, né? Então nós estamos fazendo muito delivery, será que se a gente fizer um delivery diferente, será que se eu mandar ali uma coisinha, um bombom, alguma coisa para deixar o meu cliente um pouco mais satisfeito, ou mais feliz, ou então, né, fazer um feedback legal, isso não vai me posicionar, de repente, nas redes sociais? As pessoas gostam disso, os clientes gostam de ser tratado bem, né? Então, são pequenas coisas nesse momento, para quem ainda não tem o planejamento, e que a Oriento está fazendo. Né? Olhar para o seu cliente muito com aquilo que você disse lá no seu vídeo, viu, Kênia, né? De transmitir emoção para ele. Imagina que nesse momento muitas pessoas gostariam de estar saindo de casa para poder almoçar, né? Poder jantar, e ele não pode fazer isso. Então, será que eu posso surpreender o meu cliente em casa? Né? E é isso, o cliente gosta de sentir que ele foi lembrado, de ter uma experiência diferente. Então, comece com pequenas coisas que você vai começar a ter feedback do teu cliente. A partir dali, implante mais uma. Implante uma coisa diferente a cada 1, 2 dias, e aí você vai percebendo os resultados. Ouça o seu cliente, né? Eu acho isso muito importante nesse momento. Faça uma pesquisa de satisfação, ou coloque lá um canal onde o teu cliente possa falar com você. E ele não precisa ir para as redes sociais, sabe? Porque as pessoas vão para as redes sociais... Total. Né? Por quê? Porque eles, às vezes, não sabem com quem conversar. Então, ouça o teu cliente, verifica o que ele está falando, procede, né? Não acuse. Eu falo que, às vezes, a gente tem que dar mais valor para a reclamação, às vezes, que vem como crítica, do que para que vem só boa, né? Porque, às vezes, aquela crítica vai te dar uma oportunidade de melhoria, né? Então, assim, pequenas coisas, seleciona. Sabe, às vezes eu falo assim, tem uma técnica de priorizar ideias, né? Pega teus colaboradores todos, pede para que cada um coloque 1, 2 ideias de melhoria ou de oportunidade de fazer alguma coisa diferente, coloca numa listagem. Daquela listagem todas, você passa um funil. Vamos supor que você tem ali 20 ideias, né? Aí você fala assim, agora vamos tirar 10. Faz isso com a tua equipe. Seleciona 10. Das 10, você fala, agora vamos tirar 5. Né? Aí você tira 5. Das 5, você fala, olha, para esse mês nós vamos implantar 2. Então, das 5, você tira 2 ideias legais. Então, você já fez um filtro e a tua equipe vai ficar super motivada com isso. Começa por aí, que você já vai começar a ter um bom resultado bem legal. Depois você me conta aí nos comentários, né, aí, para a gente saber como é que foi essa prática. Muito legal, Olga. Olha, como eu falei, eu sou suspeita porque eu sou uma fã, eu sempre gostei de contratar consultoria, eu acredito muito que para ver a ilha, a gente tem que sair da ilha, e existem muitas emoções envolvidas ali para o empresário, então, às vezes, ele quer tanto que aquilo dê certo, sabe? Ou ele faz tantas vezes o mesmo procedimento tentando fazer aquilo desenrolar, que ele passa a não enxergar mais alguns detalhes. E aí precisa vir alguém de fora para dizer assim, não, pera lá, é só esse parafusinho aqui que precisa ser apertado. E aí você fala, não é possível que eu estava aqui o tempo inteiro e não vi isso acontecer debaixo das minhas barbas, né? Não é possível.
Mas sim, acontece e acontece muito. Eu gosto, sabe? Eu acho que traz uma energia nova. Eu trouxe na série que eu fiz passada, eu trouxe uma amiga minha que faz treinamento. E ela, eu gosto de chamar, eu poderia dar o mesmo treinamento, entende, Olga? Mas eu sinto que a equipe adora quando vem alguém de fora, que traz essa energia, esse componente externo, e aí ela traz as experiências dela, e ela fala um pouco do mercado, e isso é muito enriquecedor. E a consultoria, quando você chama alguém para fazer um planejamento estratégico, cara, a Olga, se ela marcar com você às 9, 10 para as 9, ela tá lá. Entendeu? Então eu já ficava em casa, Roberto, a gente tem que ir, porque a Olga já deve estar lá. Então você assume um compromisso maior, porque naquele momento você não pode ser interrompida, né? Naquele momento você está pensando o seu negócio. Depois de você pensar o seu negócio, você vai fazer uma declaração que aquilo vai acontecer, né? Então, nossa, eu recomendo muito para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Olha, a Olga é uma baita de uma profissional e me ajudou a ter essas comprovações, porque no nosso íntimo a gente sente, né? Quem tem a intuição bem aflorada, assim, pô, vocês 40, mais de 40 anos, né? Você já tem uma jornada, você sente qual é o caminho. Mas muitas vezes a gente precisa desse aporte, de dizer, sim, essa ideia me parece boa, razoável, escreve isso, não é bobagem, porque às vezes a gente acha que é bobagem também, né? Ah, não, isso é bobinho, não. Cara, faz o que você falou, bota no papel. E mesmo quando você chama a equipe, sim, pode ser que saia algumas coisas ali, gostei da sua palavra, não adequadas, né, um pouco inadequadas, mas aquela pessoa está no intuito de colaborar. Então, deixa esse cara escrever, vamos ver o que esse cara tem para falar. Olha, eu sou sua fã, entendeu? E a gente vai ter uma caminhada longa juntas aí, porque eu pretendo continuar fazendo meus planejamentos. É assim que eu consigo medir o meu crescimento, é assim que eu me motivo. Quando eu sinto que eu estou saindo do trilho um pouco, sabe? Porque eu tenho muita iniciativa. Sabe aquela coisa assim, nem gostaria de ter mais acabativas, mas assim, eu gosto muito de começar um projeto. Eu sou aquela entusiasta, meu Deus, projeto novo, que legal, tal. Então eu tenho essa sede por novidade. E aí a sorte é que eu tenho um parceiro que diz assim, ok, a gente vai fazer isso depois que a gente terminar o planejado para esse ano. Então vamos colocar no planejamento para o ano que vem essa sua ideia maravilhosa. Então a gente espera que as nossas carreiras sigam juntas e tenho certeza que a gente vai continuar agregando uma vida à outra e hoje quem acompanhou nossa live deve ter aprendido um pouquinho do que é planejamento e quem sabe a gente marca mais uma aí, dependendo dos comentários. Então, se você se interessou, comenta que a gente volta a falar mais, né, Olga? E só para complementar, assim, sabe, com essa questão da mudança daí da pandemia, eu também tive que me readequar, né? Porque todo o meu trabalho era presencial. Então, hoje, praticamente tudo que eu fazia no presencial, hoje eu faço online e montei toda uma metodologia para aplicar o planejamento online e tem dado super certo. Tá? Então, assim, você vai se reinventando, né, o tempo todo. E foi um prazer enorme estar aqui falando com você, Kênia, né, que uma pessoa que eu admiro, porque aquilo, eu já vi a tua história, conheço os teus passos, estou vendo que você está agora numa outra caminhada, que é de apoiar essas pessoas, né, que estão no mesmo setor que você sabe o quanto, né, é difícil, e realmente, assim, ó, né, me coloco à disposição para outras conversas, e parabéns pela sua iniciativa, de estar aí compartilhando um pouco do seu conhecimento. A gente fala que a gente compartilha, né, porque você compartilha, né, não é troca, do seu conhecimento com todos aí que estão assistindo a live, né? Perfeito. Perfeito. Obrigada, Olga. Obrigada pelo seu tempo. Tá? Já são 6 horas, os filhos chegando em casa, cachorro latindo aqui em casa. Obrigada a todos que assistiram, né, que entraram, que assistiram um pouquinho. E, né,
Comente aí, né, Kênia? Quem sabe a gente volta. Isso ajuda muito na pauta, porque a gente sempre tem muita coisa para falar, né, Olga? Mas eu gosto de atacar na dor de barriga, entendeu? Aquela coisa, eu quero um conteúdo, eu quero passar um conteúdo que a pessoa possa aplicar no dia seguinte, que ela termine, que ela saia dessa live aqui motivada, pensando assim, cara, eu não tenho isso e eu quero fazer. Então, como é que faz para eu colocar a minha? Eu quero a minha empresa nesse patamar também. Eu quero poder olhar para trás e saber exatamente o que eu realizei nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, porque é só assim que você consegue medir o teu crescimento e olhar e falar assim, caramba, eu fiz um bom trabalho aqui, ou caramba, preciso melhorar, mas é só fazendo, não tem outro caminho, não tem um atalho. Não, não tem. Não tem. Que bom se tivesse, né? Se o pessoal descobrir aí, pode contar para nós também, né, Olga? Porque ninguém aliás, aqui quer ser de Deus. Aliás, o atalho é o planejamento, né? Porque ele é o teu GPS, ele que vai te conduzir até onde você quer chegar, né? Então, pode-se dizer que tem, né? Faz um planejamento que você encontra o atalho. Perfeito, adorei. Obrigada, amiga. Obrigada pelo seu tempo, pelas informações, tá bom? Foi um papo muito gostoso. Acho que a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o planejamento, contei um pouco da minha experiência para passar por essa crise com crescimento, para chegar até aqui e me sentir habilitada para contar para mais pessoas e trazer mais gente para esse lado de cá, o lado de quem sobreviveu a essa crise, porque os dados do setor são alarmantes. Quando você vê que 1 em cada 4 restaurantes fechou diante do que a gente está vivendo, diante dessa situação toda, eu fico, sabe, orgulhosa de saber que a gente está aqui firme e em crescimento. E eu quero trazer mais gente para essa estatística dos que perseveraram, dos que ficaram.